Olá, gente! Com essa aula, Redação 1, a gente está trazendo de volta o assunto, os assuntos referentes à redação que nós já havíamos iniciado, a fazer a discussão da redação, principalmente estávamos falando da redação da dissertação argumentativa, que é a redação do Enem. Nós já tínhamos feito algumas discussões, analisado alguns textos, e vocês até tinham já produzido a primeira redação, e agora a gente vai dar aqui continuidade, justamente voltando para o início daquela nossa discussão a respeito da redação, do entendimento do que é a dissertação argumentativa. E nós estamos nesse processo de aprendizagem sobre o entendimento das características desse tipo de texto. E aqui eu trago para vocês, um pouco do esquema, da estrutura da redação do Enem, que está na cartilha do participante. Então, eu vou fazer a leitura aqui desse texto, que é o texto oficial do Enem, ainda que ainda não houve mudanças, e para a gente analisar e trazer novamente ao nosso estudo a redação e entendimento desse texto. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O que isso significa, um texto em prosa, Que sempre muitos alunos acabam esquecendo. O texto em prosa nada mais é do que um texto escrito em parágrafos. Tem relação com a forma do texto. Então, um texto escrito em prosa, simplificadamente aqui falando, é um texto escrito em parágrafos. Isso significa que não será permitido que seja escrito um texto em versos, em estrofes, com rimas. Isso não vai ser permitido pela característica do tipo de dissertação argumentativa, que exige o sentido denotativo da linguagem sendo utilizado, as palavras sendo usadas nos seus termos mais comuns, sem a intenção artística ali. Por isso, então, o texto escrito em prosa. E o tema vai ser um tema que busca, um interesse social ou científico, cultural ou político, um assunto geral. Pode ser uma discussão sobre uma problemática brasileira, e geralmente essas questões que são levantadas na redação do Enem. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, aqui no segundo período. Lembrem que a gente falou sobre frase, oração e período nas aulas? Então, cada pontinho desse aqui do texto que vocês estão observando é um período. Aqui neste segundo período fala das competências, porque hoje a gente busca trabalhar competências e habilidades. Então, o que significa competência? Na produção de um texto de redação, numa redação do Enem, significa ter a capacidade de produzir esse texto, considerando aí aspectos gramaticais, o conteúdo, e eles estipulam aqui 5 competências que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando diz assim, e essas competências devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, lembrem que vocês estão no 3º ano, embora essa aula também vai servir para o 2º ano, mas assim, considerando o 3º ano, é o último ano de escolaridade, da educação básica. Então, houve aí anos passados de assuntos que foram estudados nas diferentes áreas do conhecimento e que serão explorados, que podem ser explorados pela pessoa que vai escrever a redação. Por isso que dizem que as competências que foram desenvolvidas, o que se aprendeu durante esses anos de escolaridade, mais especificamente no estudo da língua portuguesa, a capacidade de leitura, de compreensão, de usar a norma culta da língua, como por exemplo a pontuação, escrever as palavras corretamente, saber acentuar, além de ter uma ideia e desenvolver aquele tema e buscar o conhecimento, falando agora das outras áreas, os conhecimentos de história, de geografia, de química, de física, ok? Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, porque as redações,
as redações do Enem, elas trazem aí um tema, que é um tema que vai justamente buscar algo de ordem social, científica, cultural ou política. E diante desse tema, que pode vir e vem, né, na forma de uma frase, às vezes uma frase mesmo fazendo um questionamento ali com um ponto de interrogação ou não, né, a partir desse questionamento que se coloca ali, quem vai escrever a redação tem que expressar a sua opinião a respeito desse tema. Então, a opinião daquele que escreve sobre o tema é a tese. Então, tese é opinião. Só que não pode ser uma opinião qualquer. Pensem bem, em relação a qualquer assunto que nós possamos vir a discutir, seja até de uma forma de modo informal, a nossa tese, a nossa opinião, ela está apoiada em argumentos. Por que eu penso de uma determinada forma? Por que a minha opinião a respeito de um determinado assunto é essa ou aquela? Porque eu tenho ali os meus argumentos que eu vou defender, né, para justificar a minha opinião. E é colocado aqui assim, ó, argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão. Quando vem coerência e coesão, de forma ordenada dentro do texto, que vai seguir ali regras gramaticais, mas regras também de sentido, de encadeamento. E a coerência ela tem a ver justamente com isso, com o sentido, com o encadeamento das ideias. A coesão ela está mais voltada para as questões mesmo gramaticais, o uso de elementos de ligação entre o texto, por exemplo. Formando uma unidade textual. Quando se diz unidade textual, é que o todo do texto, ele forma ali uma unidade de sentido que expressa o que? A opinião daquele que produz o texto, baseado justamente nesses argumentos. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, porque dentro desse contexto, lembra que nós fizemos já nossa revisão sobre variação linguística? Dentro do contexto, ou seja, da situação de produção daquele texto, que é a dissertação argumentativa do Enem, é necessário usar, então, as regras gramaticais da língua padrão. Nós já falamos aqui sobre variedades, que existem muitas formas de falar o português, formas de escrever também, mas ali no Enem é exigido que seja a modalidade padrão, que traz aquelas regras gramaticais da gramática padrão. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Então, não é aceitável, pelo menos não era aceitável, no Enem que se desrespeite os direitos humanos. Então, é preciso saber se expressar, novamente voltando à questão da variação linguística. Utilizar termos ofensivos não será permitido, ou pelo menos não era permitido, mas que eu saiba, as regras ainda estão valendo. E o que seria essa proposta de intervenção social? Bom, se nós estamos ali geralmente discutindo uma problemática social, algo que tenha relação com os problemas, por exemplo, brasileiros, então essa redação é exigida que a conclusão dela, ou seja, o último parágrafo, ele trate ali de uma intervenção social. O que fazer? O que fazer para, por exemplo, combater essa problemática que é colocada ali naquele tema de redação? Isso geralmente é feito na conclusão. Então, eu fiz a leitura aqui desse texto para a gente tentar já relembrar aquilo que nós já havíamos estudado. E aqui um esquema também que é apresentado nessa cartilha do participante. Então, vocês estão vendo aqui o tema, tá? Esse tema, ele traz ali uma análise que deverá ser feita. A partir desse tema, nós vamos ler o tema, compreender do que se trata, buscar o nosso conhecimento, ler os textos de apoio que vem junto para desenvolver o quê? A nossa tese, a nossa opinião sobre aquele tema. Depois, essa opinião vai ser desenvolvida em argumentos. Eu lembro que nós tínhamos já analisado na sala de aula algumas redações, para quem participou das aulas, né? Nós tínhamos analisado já algumas redações
para justamente fazer o exercício de localizar aquela tese e perceber quais eram os argumentos que eram trabalhados, porque nós temos que ter uma noção bem clara do que seja essa coesão e essa coerência, que é justamente usar nos parágrafos palavras que vão ser conectadas umas com as outras e conectar um parágrafo no outro também, baseado em quê? Nessa tese. Então, os meus argumentos, quando nós desenvolvemos os nossos argumentos, eles têm que estar ligados àquilo que foi dito na tese. E a proposta de intervenção, porque eu vou apresentar minha opinião sobre o tema, vou trabalhar os argumentos e vou propor uma solução para o problema, ou pelo menos uma solução para amenizar o problema. Então, isso vocês têm que ter em mente, tá, gente? Tem que ter em mente, porque na hora de escrever essa proposta de intervenção, ela tem que aparecer. O que deverá ser feito para solucionar aquele problema? O que pode ser feito? Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da redação. Porém, essa redação tem que ser escrita baseada nos critérios que são colocados. Os critérios estão colocados aqui na forma de competências, porque são os critérios que serão avaliados na redação buscando o que está colocado aqui. Por exemplo, a competência 1 diz o seguinte: o candidato ele deve demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é necessário que essa pessoa ela escreva a redação de acordo com as regras gramaticais, acentuando, usando a concordância nominal e verbal, a regência, usando as formas verbais, a ortografia. Tem que ser feita de acordo com a modalidade padrão. E cada competência dessa vale 200 pontos, porque a redação do Enem total vale 1000. Então, cada competência dessa vale 200. E são 5 competências. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que significa aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento? Ora, nós estudamos, a gente ainda não consegue, às vezes, na organização da escola, no trabalho com as áreas do conhecimento, perceber que o conhecimento, eles se interrelacionam, os conhecimentos se interrelacionam. Então, para desenvolver um tema, falar de algo, eu posso precisar de conceitos, de conhecimentos que eu adquiri estudando história, geografia, física, matemática, biologia, filosofia. Então, todo esse conhecimento, ele pode e deve ser utilizado na redação. Então, quando uma pessoa, um estudante, uma pessoa que faz ali o Enem, escreve aquela redação, demonstra esse conhecimento, demonstra que está usando desse conhecimento, fazendo, por exemplo, citações, relacionando o tempo atual com o tempo do passado, mostrando o conhecimento de história, por exemplo, vai ganhar pontos positivos a isso. É buscado pelas pessoas que vão fazer a correção. E essa competência também vale 2. E compreender a proposta de redação, que na minha experiência, analisando as redações, eu percebo às vezes a grande dificuldade que o aluno tem de compreender sobre o que ele vai ter que tratar, porque os assuntos eles podem ser muito amplos, então é necessário saber restringir aquela análise de discussão que pode aparecer dentro de uma redação. A competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, nós temos às vezes nossa própria opinião, mas quando nós apoiamos essa opinião na opinião, por exemplo, de um filósofo, de um estudioso, de um historiador, de um gramático, dependendo do assunto, de um cientista de uma área, da física, da química, tendo isso uma relação com o tema que eu estou tratando, e porque eu vou ali selecionar
o nosso conhecimento ele é muito amplo, nós já estudamos durante muitos anos, então nós sabemos muita coisa. Então, se eu consigo selecionar, relacionar aquele assunto, organizar isso dentro do texto e interpretar essas informações de acordo com as minhas próprias opiniões, trazendo a opinião de outras pessoas e, claro, mostrando isso dentro do texto, essa competência que também vale 200 pontos, enriquece demais também a redação. A competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso, o que são esses mecanismos linguísticos? A palavra linguísticos aqui vem de língua. Por exemplo, é o conhecimento para trazer para o texto aquela boa coesão, a boa ligação entre um período e outro, entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro, usando, por exemplo, conjunções, preposições, pronomes, que vão mostrar que estes textos estão interligados corretamente. Mostrar, por exemplo, que se tem um vocabulário, que eu posso usar, por exemplo, a conjunção mais, que é um desses elementos de coesão, né? Um desses mecanismos linguísticos, mas, por exemplo, demonstrar que eu também sei que existe ali o entretanto, o todavia, que eu posso variar, não sendo necessário usar somente a palavra mais quando eu precisar dela. E quando eu falo mais, lembre-se que eu estou falando aqui da conjunção, seria aquele mais sem o i. Né? Mas eu estou falando ainda dessas competências de forma geral aqui, depois eu vou tentar demonstrar isso nas aulas para vocês com os textos. E a competência 5, que também vale 200 pontos, tem relação com elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Essa proposta de intervenção é a proposta do que fazer, né? Do que fazer para que aquele problema ele possa ser amenizado ou possa ser sanado, né? Dentro da opinião daquele que escreve a redação. Então, é muito importante ter aquele esquema de redação em mente e também entender o que são essas competências que são colocadas aqui. Agora, repetindo, isso tudo já tinha sido visto nas aulas, nós estamos fazendo apenas aqui uma revisão. Para nós exemplificarmos tudo isso, eu trouxe aqui para a gente analisar uma redação. Quando, então, vocês forem, né, estiverem naquele momento que vocês vão fazer a redação lá do Enem, vocês vão receber uma proposta de redação. E essa proposta, ela vem acompanhada de textos. E vamos pensar no texto aqui como textos verbais e textos não verbais. Nós já fizemos a revisão dessa parte. Então, vocês podem observar, né, aqui as instruções da redação que você tem que seguir, gente, tem que ler. Eu fico às vezes muito preocupada de vocês fazendo essa prova, porque quando eu estou na sala de aula e peço para vocês fazerem, como vocês não percebem às vezes o que precisa ser feito. Então essa instrução aqui, ela precisa ser respeitada. Textos motivadores. Por que motivadores? Porque a gente vem, né, a gente vai escrever sobre algo que não estava esperando naquele momento. Então esses textos, eles são muito importantes para que os jovens, né, não só jovens, não são apenas jovens que fazem o Enem, mas para as pessoas que estão ali fazendo o Enem, elas possam, assim, ter uma reflexão sobre o que vão escrever. E esses textos motivadores, eles acabam trazendo também pistas do que deve ser escrito, embora não se possa copiar. Não é para copiar trechos dos textos motivadores. Se copiar, por exemplo, numa redação para mim, eu vou ter que descontar. E no Enem também é descontado, só valem realmente as linhas escritas que são originais, que não sejam cópias, embora é possível, se, digamos assim, inspirar nesses textos. Então, e geralmente vem mais de um. Então aqui tem um texto 1, depois aqui tem um texto 2, que é um gráfico, nem sempre esses textos são verbais. Lembrem, verbal, o código é a palavra, então é um texto escrito em palavras. Aqui nós temos o texto 2, ele já é um texto misto, seguindo aquela nomenclatura que nós estamos estudando. Ele traz aqui elementos verbais e não verbais, e tudo precisa ser entendido. Então aqui é um gráfico, já é linguagem matemática também, da estatística, né? O texto 3,
traz aqui também um texto misto, um cartaz, tá? Um cartaz, e aqui nós podemos observar elementos verbais e não verbais. Continuando aqui, texto 4, um texto verbal. E a proposta de redação, depois de ler tudo aquilo, todos esses textos, refletir sobre o que eles significam, ler sem preguiça, tentar fazer uma interpretação dos elementos verbais e dos elementos não verbais para perceber o que tem que escrever. Vem aqui a proposta de redação, que eu acho muito interessante o texto todo da proposta. E diz: a partir da leitura dos textos motivadores, então a partir do que você leu sobre aqueles textos e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, quer dizer, o seu conhecimento de todos os seus anos de escolaridade, do que você aprendeu até fora da escola, nos outros contextos sociais. Redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, não posso ali, como é formal, usar a linguagem do meu dia a dia. Eu vou ter que me apropriar, se eu quiser ter um bom desempenho nessa redação, da escrita formal. Não posso usar gírias, não posso usar palavrão, de palavras que são muito utilizadas na linguagem coloquial. E a gente se apropria muito disso lendo, né, gente? Sobre o tema. Então, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, esse tema aqui é aquele tema que fala, né, que busca uma reflexão sobre esses desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Apresentando proposta de intervenção, porque existe uma problemática em torno da educação, existe uma problemática em torno da educação de qualquer um. Imagina das pessoas que apresentam, né, problemas, algumas necessidades especiais, como é o caso dos surdos. Como é que se dá essa educação na escola? Então isso é um problema. É sobre isso que se deve escrever. E no fim, no último parágrafo, é preciso apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Não se pode ali trazer palavras de baixo calão, agressivas, ofensivas. É preciso, nós podemos nos colocar, ser críticos de forma contundente, sem precisar ofender. Selecione, organize e relacione o que? O conhecimento que nós temos sobre isso, o que se fala sobre isso, até selecionar e perceber o que é falado nos textos motivadores, não copiar, mas ter ali uma ideia do que escrever, de forma coerente e coesa. Tem que ter uma organização, porque quem lê vai precisar que esse texto esteja bem organizado para que haja um entendimento. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, ou seja, do que você acha. Então, aqui é essa proposta: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E é uma redação dessa que nós vamos analisar aqui. Essa imagem que aparece aí, ela já demonstra uma redação, pelo menos do ponto de vista formal, das partes dela bem organizada em 4 parágrafos. Eu costumo dizer para os alunos que as melhores redações que eu tenho lido, elas são apresentadas em 4 parágrafos. Ou seja, o primeiro parágrafo sendo a tese, o segundo parágrafo já um parágrafo de argumentação, o terceiro parágrafo de argumentação e o último parágrafo justamente a conclusão com a proposta de intervenção. Então nós temos aqui uma introdução, que é a tese, o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo já é desenvolvendo argumentos, e esses argumentos, o que aparece neste segundo parágrafo, tem que ter sido mencionado no primeiro, porque a defesa, né, dos argumentos de algo que foi dito lá no primeiro. O terceiro parágrafo também de argumentação, geralmente de um outro aspecto que foi apresentado na tese. E a conclusão, que apresenta a proposta. Agora nós vamos tentar analisar as partes dessa redação.
O tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então vamos perceber como foi apresentada aqui essa tese, para a gente tentar perceber a opinião do autor dessa redação. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, analisando aqui o primeiro parágrafo, uma redação que já demonstra no primeiro parágrafo que ela está bem feita, nós já podemos perceber aqui pontos positivos para aquelas competências que nós vimos ainda agora. Primeiro, vocês viram como selecionar, relacionar o conhecimento com o tema e usar conhecimentos das áreas, né? Usar os assuntos, o que foi aprendido nas áreas do conhecimento. Então aqui a gente percebe uma menção, né, a Esparta, que é algo que a gente estuda, por exemplo, em história, fazendo uma relação de algo lá da Idade Antiga com a idade contemporânea que nós vivemos agora. Olha só, às vezes a gente diz, para que estudar história e estudar alguma coisa lá do passado? Então se percebia que com esse ideal grego que existia antes lá naquelas cidades-estados de perfeição, a cultura deles discriminava quem nascia com determinada deficiência e essas pessoas eram até mortas, porque elas não iam ter aquele padrão de beleza, não iam ser consideradas aptas para as atividades desenvolvidas ali naquela cidade. Então isso já traz aí pontos positivos para algumas competências. Percebe-se também que o texto foi entendido, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então é preciso se colocar aqui na tese a opinião. Então, eu podia dizer assim, quais são os desafios, o que impede que essa educação de surdos no Brasil ela aconteça de forma eficiente? Essa parte que eu coloquei aqui para vocês marcada em amarelo, ela justamente traz aqui a tese, ó, a grande dificuldade para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Quer dizer, a grande dificuldade para isso. Então, a pessoa já se coloca que um dos desafios é essa dificuldade. Agora, por que essa dificuldade existe? Isso é mencionado logo depois, devido ao preconceito ainda existente na sociedade, né? E a falta de atenção do Estado à questão. Então são colocados aqui dois elementos importantes para o desenvolvimento do texto, do que vem a seguir aqui no texto. Então eu até coloquei aqui causas devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Então esses dois pontos ficaram aqui em amarelo, a tese, e aqui o que eu chamo de causas para que essa formação educacional de surdos no Brasil tenha essa dificuldade que é apontada aqui na tese. Eu coloquei em destaque o que eu chamei aqui de causas. Por quê? Porque é isto que vai ser trabalhado lá no desenvolvimento, porque aqui é a introdução e a gente divide a redação em introdução, desenvolvimento e conclusão, e aí a gente pode pensar que a introdução é a tese, o desenvolvimento os argumentos e a conclusão a proposta de intervenção. E aqui o que está destacado em verde e azul aqui, nesses retângulos verde e azul, é justamente o que vai ser discutido agora, o que vai demonstrar se essa redação ela realmente tem ali uma boa coesão, uma boa relação de um parágrafo com o outro. Então vamos ver isso aqui no próximo slide. Aqui, segundo parágrafo, que é já um parágrafo de desenvolvimento. Então nós vimos ali, devido ao preconceito ainda existente na sociedade, colocamos como uma causa. Então vamos ver se este aqui parágrafo de desenvolvimento ele aborda essa questão que foi mencionada na tese. Olha.
Inicialmente, um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e posteriormente exercer uma profissão. Então eu deixei aqui em verde justamente para mostrar que esse parágrafo ele já vai direto aqui, né, trabalhar uma dessas causas. Essas partes que estão em vermelho, elas mostram esses elementos de conexão entre os parágrafos e entre os períodos. Cada ponto desse aqui que está marcado em amarelo representa um período, porque o período é marcado pelo ponto. Então vamos continuar a leitura. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Então, a gente também sempre fala que é um parágrafo de desenvolvimento. O que significa desenvolver? Eu costumo dizer assim, é que você planta uma sementinha e você faz essa planta crescer. Então, esse primeiro período aí, que é colocado, que já nos remete a essa causa, ele é trabalhado em todos os outros períodos, desenvolvendo, né, alargando esse pensamento que foi colocado aqui nessa parte que está em verde. E reparem que aqui é mencionado a socióloga Hannah Arendt. E ela, né, que também foi colocada aqui como socióloga, ela trata dessa questão dentro desse texto. Novamente aqui a questão de selecionar o conhecimento, usar a opinião, uma leitura que se faz, usar a opinião desse autor para vir aqui, digamos assim, concordar com a nossa própria opinião, tornar a nossa opinião mais forte. Quando nós mencionamos às vezes um autor, nós usamos uma citação. Ok? Então aqui foi o segundo parágrafo que trata então de algo que foi mencionado lá na tese, que eu coloquei aqui em destaque. Eu espero que vocês estejam atentos a isso. Coloquei aqui em destaque nessa parte em verde. O terceiro parágrafo ele vai tratar agora daquela outra causa, olha, devido à falta de atenção do Estado à questão. E aqui então nesse parágrafo foi dividido nos dois. Isso traz organização, traz coesão, traz coerência. Então vamos ver. Outro desafio, por quê? O segundo parágrafo começou com inicialmente, agora é outro desafio para essa questão da educação dos surdos. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal. Tem a ver com o Estado, né? Tem a ver com o governo. Uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministrados em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. Aqui uma citação. A frase do filósofo alemão mostra que enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Então, eu espero que vocês estejam entendendo. Há um tema que é o desafio da educação de surdos no Brasil. Foi dito na tese que é uma grande dificuldade e se apontou aqui dois problemas principais para essas grandes dificuldades. E um desses problemas foi tratado no segundo parágrafo e o outro no terceiro parágrafo. Eu peço aqui um pouco de desculpa para vocês se eu não estou fazendo a pronúncia correta dos nomes, mas ler nome estrangeiro sempre é assim um problema,
tá? Vamos agora para seguir. Então, devido à falta de atenção do Estado, a questão aqui já é o quarto parágrafo, que é a conclusão. Por que que eu apresentei aqui de novo aquelas causas? Devido à falta de atenção do Estado à questão e devido ao preconceito ainda existente na sociedade. Porque aqui, na conclusão, é necessário que se faça na conclusão a proposta de intervenção. Então, agora pensem comigo. Se eu apresentei a minha opinião sobre o problema, eu apresentei duas causas que são o problema, na minha opinião, quer dizer, não na minha, tá? É na opinião da pessoa que escreveu o texto. Se essa pessoa apresentou duas problemáticas que impedem que essa educação ela se realize no Brasil satisfatoriamente, então, na proposta de intervenção, o que precisa apresentar? Uma proposta para combater justamente essas causas. Se uma delas foi a falta de atenção do Estado à questão, então o que a gente pode perceber? Olha só, aqui na proposta de intervenção. Destarte para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Então, repare, na proposta de intervenção, o autor do texto foi trabalhar justamente o problema que ele apresentou, a solução do problema que foi apresentado, tá? Isso tem que ficar bem entendido, isso tem que ficar na mente de vocês na hora de vocês produzirem o texto. E aqui, a outra problemática apresentada, né? Outra causa, devido ao preconceito ainda existente na sociedade. Então, qual é a proposta? Em adição o quê? Aquele parágrafo, aquele período que saiu aqui da imagem, né? Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens nas redes sociais para que a discriminação dessa maioria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então, vocês observem que aqui nesse parágrafo de conclusão, nesses parágrafos de conclusão, foram trabalhados justamente os problemas apresentados na tese e desenvolvidos nos argumentos ali, tá? Então, recapitulando, tese, argumento e proposta de intervenção. A tese tem que aparecer na introdução, os argumentos nos parágrafos de desenvolvimento e a proposta de intervenção na conclusão.